Hoje, ao contrário, um pouco nos apresenta uma profecia cheia de esperança, com dois oráculos, quer dizer, dois anúncios, duas profecias. E o primeiro oráculo anuncia um rei que virá, sábio, descendente de Davi, que como um rebento, como um broto, nós diríamos mais na nossa linguagem, ele vai sair do tronco, aquele rebento, aquele broto, que vai sair, é um rebento justo, ele diz, guiará o povo como um pastor, guiará, dux, o guia, como nós proclamamos hoje na antífona do ódio hoje. Jesus é o Adonai do Antigo Testamento. Deus é esse que nos conduz, esse que nos guia. E, portanto, ele vai guiar esse povo, ele é justo, portanto, ele é santo, justiça. No Antigo Testamento, esse nome de santidade. Ele é um rebento santo, ele é um guia santo, e ele vai nos guiar como um pastor. E a segunda declaração que nós temos aqui é esse final desse momento terrível que o povo de Israel está vivendo, que é o exílio da Babilônia. E é anunciado, portanto, pelo profeta que esse exílio vai terminar. E o povo vai poder voltar para habitar na sua própria terra. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito, mas sim pela vida do Senhor que reconduziu os descendentes da casa de Israel desse país. Então, quer dizer, não só Deus que tirou lá do Egito, 1.200 anos atrás, mas agora Deus que tirou do exílio da Babilônia. Portanto, aquele Deus continua fiel, Deus continua esse guia, esse Adonai. E essa profecia nos coloca diante, portanto, dessa nova intervenção de Deus para salvar o seu povo. É o sinal da sua fidelidade, da promessa feita por Deus a Davi, que o cetro, o poder, não se afastaria da casa dele, da tribo de Judá, como nós ouvimos ontem. E, portanto, Deus que une o povo, que guia, como Deus é o verdadeiro rei do povo, e que realiza com esse povo um reino de paz, de justiça, portanto, de santidade. Por isso, Deus, o Senhor, vai ser chamado Senhor Nossa Justiça, como nós ouvimos aqui. Esse é o nome que o chamarão, Senhor Nossa Justiça. Então, todas as características desse sucessor de Davi foram atribuídas pela tradição, pela Escritura mesmo, ao Messias, quer dizer, ao ungido de Deus, ao Cristo de Deus, que vai governar o povo com o direito da sua palavra, com a justiça do seu amor misericordioso. Essa é a justiça de Deus, o amor misericordioso. O Papa Francisco tem um texto muito bonito na exortação apostólica dele, que ele fala disso como a misericórdia é a justiça verdadeira, ultrapassa a justiça, vai além da justiça, faz mais do que a justiça poderia fazer. Por isso que Deus, o Messias, ele governa com a justiça do seu amor misericordioso. E o profeta anuncia isso aqui. O segundo anúncio trata dessa libertação, portanto, e do regresso à terra prometida, um novo êxodo para o povo de Israel, uma nova libertação realizada pelo novo Moisés, pelo novo guia, pelo próprio Deus, por Jesus Cristo. E de modo que Deus nos conduz em Jesus para essa paz sabática. Nós estamos no sábado, também para descanso sabático. Não que não é um descanso, na verdade, mas é a vida em Deus, a vida na contemplação, na visão
de Deus. O Evangelho de hoje, por sua vez, meus irmãos, nos descreve, né, a anunciação do nascimento de Jesus a São José. Nós conhecemos muito, falamos muito da anunciação a Maria, não? Mas o Evangelho também descreve a anunciação de Jesus a São José. E, portanto, São José, que é da estirpe de Davi, que é da tribo de Davi, ele que vai dar a Jesus, né, essa ascendência davídica. A Virgem Maria estava noiva de José, o casamento tinha 2 etapas, né, de noivado, mas que já era considerado um matrimônio, já estavam casados. Se a mulher, por exemplo, tivesse um caso com outra pessoa, já seria adultério, seria considerado adultério, ainda que ela não estivesse casada propriamente dita com São José. E Nossa Senhora se encontra grávida, por obra de Deus, por obra do Espírito Santo. E São José pensa em repudiar Maria, abandonar Maria secretamente, porque não quer que Nossa Senhora seja apedrejada, se fosse, né, descoberto por ele que não era filho dele, ele sabia que não era filho dele, mas o anjo em sonhos revela a José o que está acontecendo, e que aquilo é a obra de Deus, e que a Virgem Maria vai dar à luz o Salvador. Deus salva, Jesus, manda botar esse nome, né, na criança, e esperado, esse Messias, que o profeta nos falou aqui na primeira leitura de hoje. São José é um homem justo. Olha que interessante, José é justo, o rebento justo, que nasce da tribo de Davi, que é o Messias, que é Jesus. E José também, ele é um homem justo. E na simplicidade da sua fé, ele acolhe o plano de Deus. Essa é a grandeza de São José. Nós podemos perguntar, será que São José entendeu de verdade tudo que estava acontecendo? Não. Mas ele acreditou. Ele acreditou. Ele sabia que Deus não poderia enganá-lo. E por isso ele acreditou. E ele, na simplicidade, na sua humildade, acolheu o plano de Deus. Ele recebe Nossa Senhora como esposa, reconhece legalmente o filho, dá, portanto, nome, a sua ascendência ao filho dele, que está para nascer. Transmite ao filho todos os direitos próprios, né, de um descendente de Davi. E ao dar-lhe o nome de Jesus, que qualifica a missão de Jesus, Deus salva, Deus que salva, né? Ele cumpre a vontade de Deus. Ele foi mandado dar esse nome à criança. E, portanto, mesmo fora dos laços de sangue, Jesus é da linhagem de Davi, como vai demonstrar São Mateus, não? Eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, e vão chamá-lo Emanuel, Deus conosco, Deus que está no nosso meio conosco. Portanto, Deus, meus irmãos, para realizar o seu desígnio, é isso que essas leituras de hoje nos mostram. Deus, para realizar o seu desígnio de amor, de salvação, Ele se serve de pessoas, de homens, de mulheres que veneram a sua vontade, que, como São José, acolhem a vontade de Deus, sabe acolher o plano de Deus na sua vida. Um plano, uma vontade, muitas vezes, ou quase sempre, misteriosa, que nós não alcançamos, que nós não podemos entender por que é assim, por que tem que ser assim. E, portanto, São José é uma dessas pessoas que a palavra de Deus, que a Escritura coloca para nós como espelho, para nós olharmos e vermos como nós temos que fazer, como nós temos que agir, como que nós temos que acolher o mistério de Deus na nossa vida, vivendo na fé, escondido. São José entra mudo e sai calado na Sagrada Escritura. É a vida dele que fala, é a atitude dele que fala, não é ele. Ele não falou nada, ele falou tudo.
e falou muito. É assim que nesse escondimento, nessa humildade, no acolhimento da vontade de Deus, que São José colabora com Deus, colabora com a história da nossa salvação. No Filho de Nossa Senhora e de São José, que está para nascer, Deus vai se revelar, Deus conosco. Então Deus precisou de Maria, precisou de José, precisou desse acolhimento deles à palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra, diz Nossa Senhora. Podemos dizer que São José falou a mesma coisa, fez a mesma coisa. O Evangelho, portanto, de hoje, meus irmãos, nos mostra a realização dessa profecia do profeta Jeremias, que nós lemos na primeira leitura. Vou fazer brotar um rebento justo, de um homem justo, como São José, como Nossa Senhora. Eles foram escolhidos para acolher esse rebento justo. São José, filho de Davi, recebe esse anúncio desse nascimento, dessa criança. Eis que a Virgem, como disse o profeta Isaías, vai conceber e dará à luz um filho. Ele sabe que não é filho dele, mas ele o acolhe verdadeiramente como filho. Ao mesmo tempo, meus irmãos, nós verificamos que esse cumprimento dessa promessa, tão longamente preparado, como dizíamos ontem, não se realiza sem esse drama pessoal, eu diria muito doloroso. Não foi fácil para São José acolher esse plano de Deus, sobretudo segundo o que a lei de Moisés ensinava e falava. Os grandes dons de Deus, meus irmãos, são assim, são geralmente precedidos de grandes sofrimentos, de grandes acontecimentos dramáticos na vida de cada família, de cada um de nós, de cada comunidade. Se pode também verificar isso. Os grandes dons de Deus são geralmente precedidos de grandes sofrimentos, de grandes angústias, grandes dúvidas, de insegurança mesmo, eu diria. Mas Deus quer, como diz São Bento na regra, com o progresso da nossa fé, do nosso modo de viver, do nosso modo de acolher o plano de Deus, Deus quer alargar o nosso coração, dilatar o nosso coração, porque o nosso coração é demasiado pequeno para acolher os mistérios de Deus. Então é o próprio Deus que alarga, dilata o nosso coração, para que nós possamos correr na vida, correr na prática da nossa fé, para que a nossa fé não fique só na nossa cabeça, mas que ela seja transformada em atos, em ações, em nossa vida. Portanto, Deus alarga o nosso coração. E uma vocação, meus irmãos, seja uma vocação matrimonial, seja uma vocação monástica, seja uma vocação celibatária, uma vocação nunca, não se realiza sem drama, sem sofrimento. Qualquer que seja ela, qualquer serviço que nós queiramos prestar à igreja, à humanidade, teremos que passar pelo sofrimento, teremos que ser balançados na nossa vida pela insegurança, pela angústia, às vezes pela rejeição, pelas portas que vão ser fechadas para nós. E não ter em conta, não levar em conta isso, meus irmãos, esquecer que isso tem que acontecer, talvez seja a explicação para muitos fracassos na fidelidade matrimonial, sacerdotal, monástica, qualquer que seja a nossa vocação. Não podemos esquecer isso. Jesus, para ressuscitar, passou pela cruz, e nós não somos diferentes. São José, para assumir essa paternidade do menino Jesus, quando ele pensou em fazer outra coisa, ele teve que abandonar todos os seus planos para poder fazer a vontade de Deus.
Portanto, hoje, esse Adonai que nós celebramos, esse guia nosso, que nos guia no caminho da fé, da vida, esse rebento justo que floresce do tronco de Davi, que será o nosso rei, que nos governará com sabedoria, esse rei misterioso que nasce por obra do Espírito. Ele é o Messias que salvará o povo dos seus pecados, que nos salva dos nossos pecados. Hoje nós agradecemos a Deus por ele servir-se de São José, esse homem simples, de fé profunda, para poder levar adiante a história da salvação, centrada em Jesus. São José não pôs entraves, impedimentos aos planos de Deus. Ele entra no mistério, mesmo sem compreender completamente. Ele acredita no seu Criador. Ele colabora com docilidade e com confiança. É isso que Deus espera de cada um de nós também, nesse Natal, meus irmãos, minhas caras irmãs. O homem justo não é aquele que tem teorias maravilhosas na sua cabeça, que planeja coisas maravilhosas. O homem justo é como São José, é aquele que lê o que está acontecendo com ele, lê os acontecimentos da vida à luz da palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que iluminar o que nós estamos vivendo. É dela que nós temos que encontrar o sentido para tudo que a gente vive, tudo que nós temos que passar. Então, estar disposto a obedecer a Deus é uma condição prévia para entrar em diálogo com Ele e entrar nos seus planos em favor dos homens, em favor da igreja, em favor da humanidade. Entrar no mistério de Deus. A Virgem Maria e São José, esses verdadeiros pobres, simples, humildes, tinham essa disposição. Por isso eles puderam ser chamados a colaborar e colaboram efetivamente no grandioso plano da salvação realizado por Jesus Cristo morto e ressuscitado. Que esse Natal faça nascer em cada um de nós também esse desejo de não colocar nenhum entrave ao plano de Deus na nossa vida e entrar confiantes, com alegria nesse mistério de Deus. Em nome